Foi falado isso e hoje eu volto também no trabalho mais uma vez, é a questão da identidade, que é exatamente o que ele apresentou, o fato de você dizer em alto e bom som que é um cristão. Quem quer dizer em alto e bom som, eu sou um cristão? Aleluia! O Salmo 74 traz alguns versículos importantes. Primeiramente, irmãos, eu quero enfatizar aqui, quando dizemos que alguém tem identidade, estamos dizendo que alguém tem uma cultura, alguém tem valores, tem convicções. E o Walter apresentou alguns pontos aqui que figuravam os símbolos dos judeus, algumas coisas que caracterizavam que eles eram diferentes. O inimigo, ele quer derrubar tudo isso. Quando Nabucodonosor entrou em Jerusalém, ele derrubou o templo, ele desfez como o sacerdócio, como os profetas, levou consigo os utensílios, exatamente para que o povo não tivesse mais o que olhar. O Salmo 74, versículo 2, diz assim: lembra-te da tua congregação, que adquiriste desde a antiguidade, que remiste para ser a tribo. Eles eram uma tribo. No Novo Testamento, a tribo de Deus é a igreja. Somos nós. Somos a tribo de Deus. E aqui nós temos a nossa cultura. Nós temos os nossos valores. O versículo 4 diz: os teus adversários bramam no lugar das assembleias e aldeiam os seus próprios símbolos. Olha aqui, os adversários, eles querem entrar na nossa assembleia, querem entrar na nossa casa e quer altear os seus símbolos, quer trazer as coisas deles para cá, quer trazer os seus símbolos que caracterizam o mundo para a nossa casa. Nós vamos aceitar isso? Não. O versículo 5 fala: parecem-se com os que brandem machado no espesso da floresta. Então, é como se ele tivesse machado e fosse cortando as coisas, e fosse removendo os símbolos deles. O versículo 8 diz: disseram no seu coração, acabemos com eles de uma vez. No versículo 9: já não vemos os nossos símbolos, já não há profetas. Então a nação estava aqui praticamente acabada em função dos seus símbolos terem sido removidos. Nós temos símbolos importantes pelos quais nós devemos lutar. Nós colocamos aqui 5 coisas, pelo menos, que são importantes e que caracterizam a nossa cultura, caracterizam o fato de você ser um cristão. E a primeira delas é a Bíblia. O inimigo quer pegar o machado e cortar a Bíblia, quer remover a Bíblia de você. Outro ponto importante, que é um símbolo que caracteriza cada um de nós como filhos de Deus, é o fato de nós invocarmos o nome do Senhor. Não permita que o inimigo pegue o machado e corte isso, remova isso da sua vida. Outro símbolo importante, outro valor importante, que figura o fato de nós sermos cristãos, é o nosso testemunho. Testemunhar o Senhor. Como o Ivaldo falou, quando você chega, ele é cristão. Se isso for removido, acabou o brilho, acabou a expressão. O Senhor não tem mais o que contar na terra, o Senhor não tem mais o que contar no trabalho. Então o inimigo está procurando
com o seu machado cruel, cortar todas essas coisas. As reuniões da igreja, irmãos, como as reuniões caracterizam, trazem um símbolo importantíssimo de que nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós nessa terra paramos para ouvir Deus. No fim dos tempos, as pessoas vão participar muito menos de reuniões. Verdade. Na verdade, uma das características do fim dos tempos é o inimigo alcançar êxito na sua vida, removendo de você o interesse pelas reuniões. Verdade. Você não se sente mais impactado, não valoriza, não busca, não faz muita questão. Isso traduz que o machado está aí sendo batido na sua vida, até o interesse sumir de tudo. Nós temos que amar as reuniões, as assembleias do Senhor, temos que amar as reuniões da igreja, temos que amar as reuniões ministeriais. As reuniões ministeriais são aquelas reuniões onde no sábado nós abrimos a Bíblia, estudamos um livro e apresentamos a palavra para os santos. E ali nós saímos encorajados, ajudados, alimentados, iluminados para prosseguir e nos manter firmes nesse mundo com os nossos símbolos. As conferências são muito importantes. Quando perguntou, eu quero perguntar de novo, porque é bonito, povo de mão erguida. Quem vai para a fé nessa missa, levanta a mão. Diga amém. Diga assim, esse símbolo aqui não vou deixar não. Outro ponto importante, irmãos, são os serviços da igreja. Lá no mundo, você, para trabalhar, você tem que ser pago. E se não pagar você, você não trabalha. Mas na igreja nós temos uma cultura. Na igreja o Senhor colocou esse valor no nosso coração, de a gente tirar parte do nosso tempo e pegar uma vassoura para limpar o local de reuniões, de cuidar das crianças dos nossos amados irmãos, não é? Nós servimos. Então nós temos aqui pelo menos 5 coisas importantes que você não pode abrir mão, e o inimigo está com o machado para cortar isso de você. Ele quer remover de você, em primeiro lugar, a sua Bíblia, a liberdade de você invocar o nome do Senhor, o testemunho que você precisa dar e tem que dar aonde quer que você esteja, tirar da gente as reuniões, as conferências, e tirar de nós esse direito que nós temos de servir o Senhor. Eu faço uma pergunta para você: onde estão esses símbolos na sua vida? Já não vemos os nossos símbolos. Já não há profetas, estava tudo acabado. Mas sabe, o Senhor restaurou isso aí. A nossa vida, nós precisamos todos os dias ter comunhão com o Senhor e dizer: Senhor, eu quero restaurar esses símbolos na minha vida. Eu quero ter um novo começo em cima de cada um desses símbolos aqui. Irmãos, eu tenho um tablet, tenho um smartphone, está ali, e tenho minha Bíblia no tablet. Mas eu não abro mão disso aí. Amém. Irmão, isso aqui é um símbolo. Isso aqui é um símbolo. Essa coisa preta aqui, que assustou muita gente no passado, você precisa continuar andando com ela. Amém. Você precisa chegar ao trabalho e colocar ela lá. O estudante tem que tirar ela dentro da bolsa, tem que decorar. Isso é um símbolo. É aparentemente estranho, mas é muito seguro para a sua vida. Verdade, Jesus. Devemos amar a palavra do Senhor. Devemos trazer a Bíblia para as reuniões. Devemos colocar a Bíblia dentro de nossas casas. Eu sou muito desesperado com Bíblias. Eu acho que foi a dificuldade que eu tive de adquirir a primeira. Então, depois que eu comecei a trabalhar, pensei: agora eu vou comprar muitas Bíblias. Só eu tenho mais de 20 Bíblias na minha casa. Eu tenho o prazer de chegar ali naquela mesa
lá tem Bíblia de tudo que é tradução. E ela ficou 2 dias comigo, olha, nesse capítulo aqui, mas como comentar? É o nosso símbolo, irmãos. Amém. Se esses valores que estão aqui dentro não forem colocados no seu coração, Verdade, o inimigo vai alcançar muito espaço na sua vida. Vai mesmo, Jesus. Então esses símbolos todos dão para nós a nossa identidade. E nesse trajeto que nós estamos fazendo hoje, lido pelo César ontem e pelo Divaldo hoje, de que a nossa transferência de onde nós estamos até o reino do Senhor, não sabemos quanto tempo é essa caminhada, mas nessa caminhada o inimigo ele trabalha. Não pense que o inimigo ele fica vendo a sua movimentação e fica batendo palmas. Não, ele tem estratégia. Assim como Deus tem um projeto na nossa vida, o inimigo também tem um projeto na nossa vida. Ó Senhor Jesus. Ele morre de raiva da gente. Verdade. Ele morre de ciúmes. Ó Ele vai Senhor. fazer de tudo para destruir sua vida, para destruir a vida da sua família. Verdade. Ele vai fazer de tudo para destruir seus valores, os seus símbolos, os seus princípios. Ó Senhor. Ele vai fazer de tudo para remover do seu coração o seu amor por Cristo. Ó Senhor. Ele vai fazer de tudo para colocar uma geladeira, algo gelo, muito gelo dentro do seu coração. Deus de poder. Ele vai acompanhar-nos nessa caminhada e não vai ficar quieto até nos tirar dela. Meu Nós Deus. temos que ficar espertos, irmãos. Amém. E algumas coisas importantes Muito ele esperto. trabalha, Aleluia, Jesus. que hoje está se tornando algo do passado, que é exatamente a concepção do pecado. Ó Jesus. Nem todo mundo hoje guarda essa concepção de maneira muito adequada, como deve ser. O pecado é um dos elementos que o inimigo utiliza para te remover dessa corrida. Tem muitos irmãos que pensam que estão na corrida, mas estão no canto por causa do pecado. Verdade, Pai. E nem sabem mais que estão fora da corrida. Sim. Se alguém pergunta, o que você está fazendo? Está correndo. Está correndo mesmo? Onde estão os teus símbolos? Onde está a sua identidade? Amém. Me mostra aqui a sua RG espiritual. Glória a Deus. Irmãos, nós temos que entender que o inimigo ele põe o pecado na nossa frente e nos faz praticar o pecado exatamente para nos remover dessa carreira. Sim. Nós temos que dizer misericórdia, Senhor. Amém. Me reveste de autoridade. Ó, Senhor. Me reveste da tua armadura. Eu quero avançar. Amém. Vocês compreendem isso, irmãos? A necessidade que você tem de se revestir da armadura de Deus para você se colocar firme nessa corrida, firme nessa batalha. A outra coisa importante, um pecado que nós cometemos, ele não é alguma coisa que nós fazemos e não tem nenhum tipo de efeito. Todo tipo de pecado. Sim. E pecado é qualquer coisa que você faça contrária ao que a Bíblia diz. Amém. Se você faz algo contrário ao que a Bíblia está dizendo, ou que o seu sentimento interior, que é a unção do Espírito dentro de você, se você faz algo diferente disso, isso é pecado. Sim. E não precisa ser grande, basta que ele seja até mesmo pequeno para ele causar problemas na sua vida. E assim nós não compreendemos, porque muitas vezes estamos apáticos, estamos frios, desinteressados. Nós temos que ficar de olho nisso. Não existe pecado sem consequência. A primeira consequência do pecado na nossa vida espiritual está registrada em Efésios capítulo 4. Essa é a primeira. Vem antes de tudo. Capítulo 4, versículo 30 diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Olha aqui, irmãos. O que aqui está falando? Não entristeçais. Não decepcione. Não magoe o Espírito. Não ofenda o Espírito Santo que está dentro de você. Essa palavra aqui
Entristecer, se você amplia essa palavra, ela também cabe preocupação. Não preocupe o Espírito Santo. Às vezes você anda com pessoas, fala determinadas coisas, isso traz uma preocupação para o Espírito. Ele fica, é como de pai em relação ao filho, ele fica preocupado com o que o filho está fazendo. O Espírito Santo também fica preocupado. Ele se sente, ele se ressente, ele se sente ofendido, magoado. Irmãos, o pecado produz entristecimento ao Espírito Santo. Nós devemos saber como nós estamos conduzindo nossa vida. E a ideia de pecado que a televisão quer remover da nossa vida, por meio dessa diversidade, dessa forma tão variada, que nós podemos nos conduzir, podemos opinar, podemos dizer isso, dizer aquilo. Essa é a minha opinião, você tem a sua opinião, e todo mundo tem o seu direito de viver a vida da maneira como entende. Essa concepção, ela é maligna. A Bíblia apresenta um padrão de conduta que os filhos de Deus devem adotar, porque isso figura um símbolo forte para a sua manutenção nesse mundo. Amém. O Senhor nunca vai aceitar, irmãos, o mundo pode mudar, mas Deus ele não muda. O mundo pode mudar, mas os valores do Senhor não mudam. Amém. O mundo pode mudar, mas a Bíblia não muda. Amém, Jesus. E o mais incrível, que a Bíblia ainda permanece nova. Amém. Porque a Bíblia é a única e a última luz nesse mundo de trevas. Na hora que a Bíblia for silenciada, Nossa. e na hora que a Bíblia for removida das nossas mãos e do nosso coração, já não haverá a menor possibilidade de acontecer alguma coisa positiva. Verdade, Nessa Deus. terra. É verdade, meu Deus. Não há mais caminho. Ah, Deus. Esses pontos aqui são muito importantes. Ó, Senhor Jesus. O que fazer? A minha comunhão aqui com os irmãos está no sentido de apresentar para os santos o nosso dia a dia, como as coisas acontecem no nosso dia a dia. E nós precisamos então resolver essas questões do pecado e do fato de nós entristecemos o Espírito. Será que nós poderíamos fazer uma pergunta interiormente ao Senhor? Senhor, eu estou te entristecendo, eu estou te preocupando, eu estou te magoando, eu tenho trazido problemas para ti, estou trazendo problemas para o teu testemunho. Senhor, me ilumina. Nós precisamos desse tipo de ouvido. E o Senhor então ele vai apresentar, irmãos, o que nós devemos fazer. Primeira coisa que ele vai dizer: você precisa confessar os seus pecados. Nossa vida da igreja, ela pode entrar tanto num automático que você não entende que uma das razões dela é iluminar você com relação aos pecados. Não é apenas o fato de estar nas reuniões recebendo a palavra, mas receber a palavra com o objetivo de que ela seja para nós uma luz que ilumine a nossa condição, a nossa maneira de ser, nossa maneira de viver, a maneira como nós estamos nos comportando, seja fora, seja dentro de casa, seja nas reuniões. Ela está interessada de nos iluminar. A palavra de Deus tem essa função, e ela vai dizer no final: isso que você está fazendo é pecado. Nós temos que nos sensibilizar novamente com relação a essa questão. Hoje é muito banal. Ora, irmãos, tem coisa mais terrível do que a morte. Ora, se a morte é a coisa mais temida e todo mundo não quer nem ver de fundo, porque isso traz um mal-estar, não é simples você ficar olhando para aquilo ali, porque é contrário à vida. E hoje você tem uma série de episódios e de eventos diários na internet que banaliza a morte. Ora, você acha que o inimigo não vai banalizar o conceito de pecado? Se ele é capaz de fazer com que os jovens olhem no seu celular e fiquem trocando imagens de pessoas morrendo, pessoas sendo decapitadas, e você não se constranger mais, isso não doer mais em você, ele não vai remover de você a ideia de que se você não vem para a reunião, isso é pecado. Se você não lê a palavra, isso também é pecado.
Se você não oferta, isso também é um pecado? Ele está removendo tudo, irmãos. O inimigo está com um projeto violento para acabar com as nossas vidas e tirar todos os símbolos que caracterizam a nossa identidade de que nós somos filhos de Deus e que nós estamos apenas passando dessa terra e indo para o reino. Ele está fazendo esse trabalho de destruição e nós não podemos aceitar que isso entre na vida da igreja, amém, entre na sua vida e entre na sua casa. Amém, Jesus, aleluia, glória a Deus. Não vemos os filhos se perdendo, vemos se perdendo, nós não podemos aceitar. Não podemos aceitar. Confessar os pecados, correr atrás, ser mais rápido. Aleluia, Senhor. Dá-nos estratégia também. Alimentar-se da palavra é outra coisa. Amém. Você precisa ter fome. Quando você assim, tem dificuldade de saber se você está bem ou não, quando você vai no médico, geralmente o homem é muito. Ele morre de medo do médico porque ele acha que está bem. Mas quando se faz o exame, mostra lá nos exames, ó, você tem isso, ele se assusta. Os sintomas dizem como ele está, embora ele se ache forte. Então há muitos sintomas na nossa vida para dizer como nós estamos espiritualmente. Nós temos que checar a nossa vida, nossa frieza, nossa paixão pelas pessoas. Nós estamos contatando, pregando o Evangelho, são elementos que mostram que nós temos dificuldades. O fato de nós não estarmos amando a palavra, de você não ter um momento especial na sua casa de leitura da Bíblia, irmãos, nós temos que criar isso, é a nossa cultura. Nós temos que trazer isso para dentro da nossa casa. Você tem que ter um período de leitura da Bíblia. Você precisa abrir a Bíblia e ler com seus filhos. Isso aí é que vai trazendo, irmãos, a renovação. Isso vai trazendo para nós essa identidade que o inimigo não quer fazer com que a gente tenha. E a palavra de Deus tem uma das funções de nos alimentar. Quem já viu pessoa faminta alegre? Ninguém viu. Tem gente que quanto mais fome ele tem, mais irritado ele fica. A fome gera irritação. Não é? Tem gente que a gente fala, não fala comigo não, porque está chegando meu dia. Quando dá meu dia, mais ela vai ficar irritada, porque ele está com fome. E espiritualmente é a mesma coisa, irmãos. Meio-dia, se você ainda não se alimentou, você começa a dar problema. Se você não tem comunhão com o Senhor de manhã e no transcurso do dia, ora, como é que vai ser sua vida? Você está nervosa, você está nervoso, você está irritado, mas não fala e você, ninguém sabe por quê, porque no fundo, você está com fome da palavra de Deus, está se alimentando pouco. Temos que nos alimentar da palavra. Quando você abre a Bíblia e começa a ler, irmãos, ela é espiritual. A Bíblia, ela é um livro de vida. E na medida que você vai ler, ela vai te vivificando, ela vai te alimentando, vai te fortalecendo. De repente você fica ali, você fica cheio de graça. Quando você está lendo a Bíblia, a mulher fala uma coisa, eu vou ir, meu anjo, vou ir. Sem Bíblia, anjo, nada. Mas quando você está alimentado, vê o anjo. Você quer resolver o problema da sua mulher? Compra a Bíblia para ela. Não adianta bater dela, não resolve. Ela está com fome. Com pessoas com fome, você tem que dar alimento. Maria está chegando, ela está nervosa, Maria está chegando, resolve o problema dele. Dá uma Bíblia para ele. Tem que ter a Bíblia. Tem que ter a palavra de Deus. Vamos ler mais a Bíblia? Amém. Vamos ruminar mais a palavra de Deus? Amém. Vamos orar, ler mais versículos da Bíblia? Amém. Louvado seja o Senhor. Outro ponto importante é a oração. Essa oração aqui não é recitação de palavras. Essa oração aqui é comunhão com Deus. Você fala e Ele fala.
Não é o monólogo, é o diálogo. Aleluia. Você fala, quem fala. Isso é oração. Então, não apresente só o que você quer. Verdade. Apresenta também o seu estado. Amém. Não só diga, Senhor, estou precisando disso. Estou precisando de uma geladeira nova. Estou precisando que você arrume meus adolescentes. Senhor, não pode só ficar assim. Verdade. A comunhão, a oração, é para você ter comunhão. É para Deus infundir em você. Ele entrar em você e operar a transformação em você. Amém. Por que o inimigo ele trabalha na nossa vida? Para tirar, veja bem, não é inútil, é um golpe certeiro. Por que ele trabalha na nossa vida, removendo nossos valores, nos levando a pecar? É porque quando nós temos uma vida assim, nós perdemos a nossa função. E aqui eu quero falar rapidamente, eu não estou lendo tantos versículos, vou mostrar as referências aqui para vocês, por causa do tempo. Vou parafrasear esses textos aqui. Mas tem duas funções importantes que nós não podemos abrir mão. A igreja está precisando de pessoas que exerçam essas duas funções. A primeira função é a função de resgatar irmãos que estão hoje nas mãos do inimigo. Aleluia. Glória a Deus. E essa história do resgate está em Gênesis capítulo 14. Ali havia uma guerra entre 4 reis contra 5 reis, e esses 4 reis venceram os 5 reis. E entre esses reis vencidos estava o rei de Sodoma. E quem foi levado cativo? Ló. Quando Abraão soube dessa história, Glória a Deus. ele foi atrás de Ló. Oi. Ele levantou 318 pessoas, homens, e disse: vamos atrás do meu sobrinho, vamos atrás do meu irmão. E ele foi lá onde estavam aqueles 4 reis, mesmo tendo uma quantidade de pessoas menor, ele foi lá, arriscou a vida e tirou Ló das mãos do inimigo. Quando você vê o registro do Gênesis capítulo 14, lá diz que Ló, ele foi levado cativo e também foi levado os seus bens. O que o inimigo quer fazer é levar você e levar seus bens, tirar de você as suas riquezas. Nós temos riquezas, você é rico, o Senhor deu para você muita coisa, mas o inimigo está com um projeto de tirar você, pôr você no cativeiro e tirar seus bens. Abraão, ele arriscou a vida dele, foi lá, venceu aqueles 4 reis e trouxe Ló consigo. Há muitos irmãos que estão presos, que estão cativos hoje. Precisamos ir buscar esses irmãos. Amém. Essa é uma função Oh, Senhor importantíssima. Jesus. Não pode ser esquecida na vida da igreja. O Não pode. apacentamento. Não pode. Buscar as pessoas onde elas estão, tirá-las das mãos do inimigo, Amém. trazê-las de volta para casa e dar para elas novamente os bens perdidos. Amém, Jesus. Há muitos irmãos com tantas riquezas que você olha para ele vive como miserável. É um irmão, mas vive como miserável. Não tem alegria, não tem desfrute, só tem ansiedade no coração, só tem peso, anda lento, dificuldade. Você pensa que tal irmão está onde? Está lá no centro, cativo, envolvido com 4 reis que não deixam ele avançar. Irmãos, nós temos que ter discernimento espiritual, apurar o nosso discernimento espiritual e ir atrás dos irmãos que estão cativos. Era uma vergonha para Abraão ver o seu irmão, o seu sobrinho, elementos do seu povo cativo. Quando o irmão se perde do nosso lado, irmão, de certo modo isso é responsabilidade nossa. Quando qualquer membro da família se perde, os pais choram, porque isso diz respeito à sua responsabilidade. Aqui no mesmo modo, se você sabe que tem irmão se perdendo, puxa, então atrás dele. Um dia eu passei um tempo sem me reunir, e foi mandado para minha casa, isso foi lá no princípio, 20 anos atrás.
foi mandado para uma embaixada. Acho que 4 irmãos foram lá. Entre eles estava o Alberto. Estava o Milton. Estava o Wilson. Irmãozinho foram lá. Bateram na porta. Quando abri, esses irmãos estavam lá para me resgatar daqueles reis que me prendiam e eu não estava nem sabendo. Oh, dia maravilhoso, E Jesus. ali me resgataram, eu e minha família, e passamos normalizamos novamente a questão das reuniões. Amém. Tem irmãos que perdeu a normalidade de frequência nas reuniões. Estamos Devemos correndo. atrás disso. Eles, Jesus, dá-nos força. Suavidade. Veja que Abraão falou, não falei para você? Com amor. Segundo eu vou dizer, o primeiro foi ter me deixado, o segundo foi ter seguido para Sodoma. Ló, ele era jovem, ele deixou a geração mais velha. Abraão não falou, por que você deixou a geração mais velha? Não, ele não falou isso. Ele foi simplesmente e resgatou. Amém. Simplesmente vai até lá e resgate. Glória a Deus. Segunda coisa importante, o Senhor precisa de pessoas para restaurar vidas. Amém. E aqui Lucas 10 fala sobre a história do bom samaritano, de um homem que estava em Jerusalém, estava descendo para Jericó, o inimigo chegou e bateu nele e roubou seus bens e deixou lá semi-morto. Tem irmão que chega na reunião, você tem que sacudir para saber se ele está bem. Chegou semi-morto. Sabia, irmão? O espírito está afetado. Nós temos que entrar com vida. Entrar com vida. O que o Senhor fez com aquele que estava semi-morto? Pegou e levou lá para a hospedaria. A igreja é esse lugar! Conduzindo os irmãos para a hospedaria, que é esse ambiente maravilhoso, aonde o Senhor ele vai estar, ele vai assistir. Irmãos, nós temos feridas que foram geradas ao longo do tempo. Tem irmãos magoados, chateados. Tem irmão que não fala com o outro. Tem irmão que está olhando atravessado todas as coisas. Relacionamentos feridos. Problema dentro de casa gera também feridas entre marido e mulher. Filhos tendo dificuldade, adolescente, levando os pais a perder a cabeça. Filhos reprovados, reprovam de ano. Isso tudo vai trazendo uma situação de muita dificuldade dentro do lar, para a vida da igreja, e as feridas vão se levantando. Essas pessoas precisam de alguém, bom samaritano, para levá-las para a hospedaria e ali receber um cuidado especial. Quem quer ser esse bom samaritano? Jesus. Quem quer ser usado por ti, Senhor? Aleluia, Senhor. Para restaurar as vidas. Ajuda, Jesus, em nome do teu nome. Comprometa, coloque no seu coração esse desafio. Senhor, eu quero restaurar vidas, quero resgatar vidas e quero restaurar vidas. Quero tirar pessoas da mão do inimigo e quero também levar as pessoas que estão feridas. Quero levá-las para a vida da igreja. Amém. Para devolver a elas a alegria da salvação. Ajuda-nos, ó Para Deus. devolver a elas a alegria de estar juntos, a Amém. alegria de ler a Bíblia, a alegria de participar das conferências, a alegria de desfrutar junto com os irmãos da palavra e das riquezas do Senhor. Nós precisamos de irmãos assim. O Senhor precisa de irmãos assim. Então, essa é a questão. A identidade precisa ser guardada. Nós temos que ver duas coisas que o inimigo está fazendo: levando-nos a pecar e a tratar o pecado de qualquer maneira. Temos que ver que podemos estar entristecendo o Espírito. Temos que mudar isso, confessando os pecados, nos alimentando da palavra do Senhor, orando. E dessa maneira a nossa função de restaurar vidas e de resgatar vidas e de restaurar vidas serão resgatadas. Louvado seja o Senhor. Essa palavra de ontem e de hoje, todas palavras colocadas aqui, possa causar um impacto na sua vida e você possa colocar essas palavras no seu coração para você ser mais fortalecido, mais encorajado a conseguir. Louvado seja o Senhor. Vamos ficar
ficar de pé, irmãos. A palavra desde ontem até agora, a parte que mais me tocou, transforme essa palavra em sua oração agora. Faça oração individual. Meus irmãos, Jesus é o Senhor. Vamos agora revisar em pequenos grupos. Os irmãos que não puderem ficar em pé, pode ficar sentados também, tá bom? Vamos terminar bem essa palavra.